Oi, boa tarde. Tudo bem com você? Meu nome é Kátia, sou trabalhadora do Centro Espírita Amor em Jesus, aqui de Guaçuí, Espírito Santo. E hoje estou aqui em nossa reunião de atendimento fraterno para fazer mais um estudo para o centro. Hoje nós vamos conversar sobre a morte. O título do nosso trabalho é Pensar sobre a Morte, excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Mas, no início, vamos fazer uma prece de harmonização para que esse ambiente onde nos encontramos agora seja visitado pelos espíritos amigos e que eles possam nos trazer a paciência, a calma, a harmonização dos nossos pensamentos, para que possamos, depois do estudo, refletir sobre o que aqui foi dito e assim fazermos mudanças no nosso dia a dia. Prece de harmonização. Ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Paulo. Existe o sono físico e também o adormecimento da consciência. Quantas vidas que parecem sombras, quanta gente endurecida na indiferença e na ociosidade. O mundo passa por conflitos e crises difíceis, porque ainda não despertou para o Evangelho do Cristo. Esse despertar, porém, não pode ser fenômeno coletivo, de massa. Cada alma ergue-se no seu tempo, segundo sua própria evolução. Não durma enquanto brilha o sol. Esteja alerta. Desfilam à sua frente muitas e boas oportunidades. Esteja atento. Aproveite as horas. Do livro Um Minuto com Jesus. Esse estudo nosso de hoje vai ser baseado no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana Cláudia Quintana Arantes é médica e formada pela USP. Fez pós-graduação em psicologia, intervenções em luto pelo Instituto 4 Estações de Psicologia e especialização em cuidados paliativos. Então vamos ao nosso estudo de acordo com o livro. No livro O Céu e o Inferno, encontramos lá o homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência. E aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral do que a crença do nada. Como ocorre, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma se encontre ainda tanto apego às coisas da terra e em tão grande temor da morte. Continua o livro. A morte é cercada de cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que provocam esperança. Caso se represente a morte, é sempre sob o aspecto repulsivo e jamais como um sono de transição. Todos esses emblemas lembram a destruição do corpo, mostram-no horrendo e desencarnado. Nenhum simboliza a alma se livrando radiosa dos seus laços terrestres. E aí, eu pergunto para vocês, será que um dia as pessoas serão capazes de desenvolver uma conversa natural e transformadora sobre a morte? Desejarão ver a vida de outra forma, seguir outro caminho? Porque a vida é breve e precisa de valor, sentido e significado.
E pensar sobre a morte é um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Muita gente diz ter medo da morte. É de causar espanto quando vemos como vivem. Bebem além da conta, fumam além da conta, trabalham além da conta, reclamam além da conta, sofrem além da conta e vivem de um jeito insuficiente. A doutora Ana Cláudia gosta de provocar, dizendo que são pessoas corajosas, têm medo da morte e se apressam loucamente em encontrá-la. Quem diz ter medo da morte deveria ter um medo mais responsável. O respeito pela morte traz equilíbrio e harmonia nas escolhas. Não traz imortalidade física, mas possibilita a experiência consciente de uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo que tenha sofrimentos aliviados, tristezas superadas por alegrias, tempo de beber para celebrar, de fumar para refletir, de trabalhar para realizar-se, mas tudo na medida boa, na medida leve. Morreremos antes da morte quando nos abandonarmos. Morreremos depois da morte, quando nos esquecerem. A morte é garantia. O fim de tudo, a morte, inegavelmente chegará. E por que não nos preparamos? Por que não conversamos abertamente sobre essa única certeza? Pressupor que precisamos nos preparar para a morte não ajuda a evitar esse encontro, mas ajuda a evitar o temor desse encontro e a transformá-lo em respeito. Enquanto as pessoas não olharem para a morte com a honestidade de perguntar a ela o que há de mais importante sobre a vida, ninguém terá a chance de saber a resposta. O problema é que caminhamos ao lado de pessoas que pensam que são eternas. Por causa dessa ilusão, levam a vida de modo irresponsável, sem compromisso com o bom, o belo e o verdadeiro, distanciadas da própria essência. Pessoas que não gostam de falar ou pensar sobre a morte são como crianças brincando de esconde-esconde numa sala sem móveis. Elas tapam os olhos com as mãos e acham que ninguém as vê. Pensam de um jeito ingênuo. Se eu não olho para a morte, ela não me vê. Se eu não penso na morte, ela não existe. Na questão 941 de O Livro dos Espíritos, foi perguntado: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhe vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Aí os espíritos responderam a Kardec: mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma, são assim levadas a crer que além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistirem nas suas crenças de infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, ele tem certeza do futuro. A esperança fala-o contar com uma vida melhor. E a caridade, cuja lei obedece, lhe dá a segurança
de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Sabe as palavras dos Espíritos, vocês não acham? O que mata a esperança não é saber-se mortal, mas sim perceber-se abandonado. A palavra que mata é a palavra mal utilizada. Quando temos fé, nos colocamos em uma condição de sermos cuidados, de sermos protegidos, de nos entregarmos à sorte de ter um Deus, o Deus certo para nós, aquele que pode nos levar ao nosso destino, ao que precisa ser vivido, ao verdadeiro sentido de dizer: que seja feita a vossa vontade. Apesar da aparente diferença social, as pessoas experimentam o mesmo medo da dor, a mesma solidão, o mesmo amor pela vida e também a mesma raiva, a mesma culpa, o mesmo discurso de radicalismo religioso, o mesmo comportamento. Mas nenhum dinheiro do mundo nos protegerá de morrer quando chegar a nossa hora. Muitos de nós já estão mortos, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da fé, perdidos em nosso egoísmo, sempre em busca do poder, da vaidade. E muitos de nós já estamos morrendo lentamente, virando escravos dos hábitos, das mesmas ideias, seguindo sempre pelo mesmo trajeto, sem ousar, sem se reinventar, sem experimentar novas cores e sabores. Sempre com o mesmo discurso, queixando-se da má sorte, da chuva incessante, do calor intenso. As pessoas vão atrás de muitos propósitos, pensando que neles encontrarão o sentido real da existência. Porém, mesmo quando tiverem atingido seus propósitos pela prosperidade e poder, haverá sempre um grande vazio interior, um buraco que nada será capaz de preencher. O ser humano precisa se espelhar mais no Evangelho de Jesus, que é a luz maior, pelos ensinamentos ali ministrados, que são o porto seguro, pela segurança que sentimos quando o executamos no dia a dia. Entram e saem das encarnações sem revelarem significativa melhoria espiritual, prisioneiros que se encontram das exigências da vida material. Você veio a esse mundo pela porta da frente. É muito importante que retorne ao mundo espiritual também pela porta da frente, vencendo sua encarnação com alegria para encontrar o verdadeiro valor do sentido da sua vida. A dimensão espiritual mal estruturada, construída sobre relações de custo e benefício com Deus ou com o sagrado, cai em ruínas diante da constatação de que nada vai adiar o grande encontro, o fim, a morte. Muitas vezes, a dor maior é de sentir-se abandonado por um Deus que não se submeteu às nossas vontades e simplesmente desapareceu da nossa vida em um momento tão difícil e de tanto sofrimento. Devemos aproveitar essa pequena passagem pela matéria para praticar ações que edifiquem o espírito. A matéria e o espírito se completam durante algum tempo, mas depois a matéria deteriora e vira pó, enquanto o espírito vive para sempre. Devemos olhar para a nossa vida de outro modo,
porque a nossa morte, a nossa desencarnação, dependerá do que estamos fazendo com a nossa vida nessa encarnação. Seja caridoso, se ame, ame mais seu próximo, procure sempre tratar bem, especialmente aqueles que não lhe tratam bem. As más escolhas, o uso incorreto do livre-arbítrio conduzem a criatura humana ao sofrimento. Cabe a nós sairmos dos círculos viciosos dos equívocos e aproveitar adequadamente as lições oferecidas pelas provações. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem a ele: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Alguns escolhem existir, tornando-se protagonistas de suas histórias e deixam marcas no mundo. Outros preferem apenas viver ou sobreviver, agindo como coadjuvantes de suas próprias vidas e, em vez de marcas, deixam apenas rastros pelos caminhos. Vamos evitar a morte em suaves prestações. Aproveitar todos os momentos que temos, bons ou difíceis. Escolher viver com bom humor, ser grato, ser calmo, não trazer a agitação da vida para o nosso mundo e nossa vida. Escolher a compreensão, o perdão, a doçura. Influenciar positivamente o ambiente que frequentamos, transmitindo amor e alegria. As pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. O respeito pela morte traz equilíbrio e harmonia nas escolhas que fizermos ao longo da encarnação. Rainer Maria Rilke, poeta alemão do século XX, nos diz em seu poema Conversas sobre a Morte: precisamos aceitar a nossa existência em todo o seu alcance. Tudo, menos o inaudito, tem de ser possível nela. No fundo, esta é a única coragem que se exige de nós. Sermos corajosos diante do que é mais estranho, mais maravilhoso e mais inexplicável entre tudo com que nos deparamos. O que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que fazemos dentro desse tempo. É a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim de semana, pelas férias, pelo fim de ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Na verdade, a vida acontece todo dia. E poucas pessoas parecem se dar conta disso. Então vamos pensar e encarar a morte como um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Vamos viver com alegria, mesmo quando estivermos passando por dificuldades, por contratempos, porque serão eles
que nos ensinarão a melhor maneira de mudarmos as nossas escolhas, de mudarmos a nossa maneira de ser. Serão essas dificuldades que fortalecerão os nossos espíritos, por mais que no momento seja difícil encarar essa realidade. Então, torno a dizer, vamos encarar a morte como um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Termino esse estudo com palavras de Clarice Lispector. Chegou o instante de aceitar em cheio a misteriosa vida dos que um dia vão morrer. Que nós então aceitemos o nosso dia a dia, que nós aceitemos os mistérios que surgem ao longo da nossa existência, sem querer aquela bola de cristal para saber qual a melhor atitude a tomar. Vamos colocar as nossas escolhas nas mãos de Deus, pedindo que Ele nos ajude a ter sabedoria para melhor resolver os obstáculos que nos aparecem, mas sempre tendo fé e tendo a certeza de que estamos sempre acompanhados de mensageiros de luz, de anjos protetores, que nos ajudam a superar o dia a dia, sempre tendo a certeza de que Deus não abandona seus filhos. Ele quer, pelo contrário, que nós tenhamos forças para vencer os nossos desafios pelos nossos próprios méritos, com as nossas próprias mãos e decisões. Tenham todos um bom resto de dia e que possamos refletir sobre essas palavras. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção.